colegas, muito bom dia. Meu nome é João Maurício Adeodato, sou professor de Direito e gostaria, antes de tudo, de agradecer o honroso convite da diretoria da OAB e da editora da OAB para participar desse conjunto de eventos que pretende difundir a cultura jurídica entre nossos colegas, o que é fundamental. Eu sou um professor das disciplinas chamadas propedêuticas, principalmente filosofia do direito, mas também introdução ao estudo do direito, teoria geral do direito, hermenêutica jurídica e argumentação jurídica. Então eu começo logo mostrando para vocês, como me foi solicitado, o novo livro do nosso grupo de pesquisa, organizado por mim e pelos membros mais graduados do nosso grupo, quais sejam os já doutores, que fizeram pós-doutorado comigo, que são Pedro Parini, Luiz Felipe Araújo, Pedro Parini, da Faculdade de Direito do Recife, Luiz Felipe Araújo, da Universidade Federal de Viçosa, e Pedro de Oliveira Alves, da Faculdade de Direito de Vitória. Eu dei aula de introdução ao direito durante 33 anos, desde 1983, na Faculdade de Direito do Recife. E depois, muito antes do prazo obrigatório da aposentadoria, eu saí para satisfazer uma infinidade de convites que estava recebendo. Então, hoje eu sou professor da Universidade 9 de Julho e da Escola Paulista de Direito, em São Paulo, e da Faculdade de Direito de Vitória, onde estou há 20 anos, no Espírito Santo. Esse livro é um apanhado bem técnico sobre esses temas: retórica, hermenêutica e argumentação jurídica. Estudos e resultados de um grupo interinstitucional de pesquisa. Poderíamos ter colocado internacional também, que dele constam alguns autores estrangeiros, como os alemães Ino Augsberg, da Universidade de Kiel, e Fabian Steinhauer, da Universidade de Frankfurt, além do professor Emílio Santoro, da Faculdade de Direito de Firenze, que também trabalha conosco e foi traduzido pelo professor Pedro Parini. Ao mesmo tempo, para divulgar pouco conhecimento, que se filosofia do direito já é uma disciplina relegada pelas faculdades de direito, imaginem uma parte da filosofia do direito bem específica e técnica, que é a teoria retórica do direito. Por isso que o nosso grupo é centrado nessa lacuna. E aí eu, com a ajuda dos membros do grupo, traduzimos esse livro de uma autora, a mais importante da Alemanha no tema, que é Katharina von Schlieffen, e se chama Iluminismo Retórico, Contribuições para uma Teoria Retórica do Direito. Nós selecionamos alguns textos esparsos dela, não é a tradução de um livro, ou seja, é uma edição única, que só existe em português. Aí nós escolhemos, ao longo da sua trajetória, que textos seriam mais exemplificativos dessa disciplina a que nós nos dedicamos. Depois, colegas, eu trouxe também aqui para mostrar para vocês o novo livro do nosso grupo de pesquisa, que mostra exatamente com o que nós trabalhamos. A metodologia é a teoria retórica do direito e o destino dessa metodologia, o objeto de nossa preocupação é a história das ideias no pensamento jurídico brasileiro.
Então, vocês veem, o livro se chama Aparências e Essências, Análises Retóricas do Pensamento Jurídico Brasileiro. Já está na segunda edição. Aqui é a primeira edição, essa cinza azulada, e aqui a segunda, que tem apenas uns poucos acréscimos e correções que são inevitáveis em relação à primeira edição. Então, aqui a gente enfrenta os dois problemas do grupo, que são continuidade e originalidade do pensamento jurídico nacional. Em outras palavras, existe um pensamento jurídico nacional, essa continuidade expressa essa preocupação. E depois, se existe, esse pensamento é original ou é uma mera cópia dos trabalhos dos centros mais desenvolvidos? Nossa conclusão é que nós temos, sim, um pensamento jurídico nacional que precisa de estímulo, claro. As faculdades de direito não correspondem a essa necessidade, porém, estamos caminhando nessa direção. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, primeiro, a introdução metodológica, para que o leitor possa compreender o que une todos os membros do grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, só a sua existência já é uma raridade no Brasil. E o nosso é o mais antigo da área de direito, fundado em 1984. Então, eu próprio escrevi aqui sobre Frei Caneca, mas nós temos também Oliveira Viana, Poder Moderador na Constituição de 1824, trabalho de Pimenta Bueno e tantos outros eruditos brasileiros. Depois temos Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Francisco Campos, Raimundo Fauro, Monteiro Lobato, com aquela polêmica recente até sobre se ele seria racista em sua obra. Depois, o antigo ministro do Supremo, para nos dar saudades, Victor Nunes Leal, Miguel Reale, que não poderia faltar, e, é claro, Tobias Barreto. É um livro extenso e muito interessante. E esses livros do Grupo Pesquisa, claro, são financiados em parte pela CAPES e pelo CNPq, logo custam apenas o preço de custo. Não há qualquer lucro na sua venda. Vocês acham aí nas boas casas do ramo. Depois nós temos esse aqui, Law and Morals, Direito e Moral, que é o resultado de um congresso internacional realizado em Lisboa em 2017 e aperfeiçoado em Lucerna em 2019. Ele se preocupa com a questão de separar o bom do mau direito. E aí eu entro logo no meu próprio livro, meu último livro, de Introdução ao Estudo do Direito, que é uma matéria importantíssima do primeiro período, a qual, porém, não tem sido dada a devida relevância. Os cursos de Direito no Brasil, talvez a Faculdade de Direito do Recife seja uma das poucas exceções, pelo menos uma exceção parcial, mas os cursos em geral não se preocupam com essas matérias propedêuticas. E aí eu procurei aqui, além de fornecer todas as bases da disciplina, me deter no que eu chamo as 6 disciplinas auxiliares do curso de Direito, que são a hermenêutica jurídica, a mais importante delas, a teoria da linguagem, a teoria do conhecimento, ou seja, como separar o direito do não direito, a teoria ética do direito, isto é, como separar um bom de um mau direito, se é que isso é possível. Em quinto lugar, a sociologia do direito e, finalmente, a história do direito. Todas são fundamentais. E todas são observadas de acordo com o nosso marco teórico, que é
a retórica jurídica. Os maiores problemas da nossa disciplina, colegas, não são apenas aqueles que se apresentam às grandes decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Cada um de nós, nas suas atividades diárias, tem que enfrentar esses problemas. E a Faculdade de Direito dá um curso que é, sobretudo, para memorização da lei e da jurisprudência. E os concursos para os cargos públicos, como procuradora, promotor, juíza e tantos outros, também se baseiam exclusivamente nesse tipo de conhecimento, que é um conhecimento muito secundário. Ninguém conhece todas as leis e todas as jurisprudências. No entanto, nós trabalhamos com o direito. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, veja, primeiro, separar o direito do não direito. Como é que eu sei que um dado empírico, uma determinada conduta, interessa ao direito ou não? Então, usar um sapato marrom ou um sapato preto para ir ao fórum é juridicamente irrelevante. Porém, se apossar de objetos alheios é juridicamente relevante. Como é que eu faço essa diferença? Isso não é uma tarefa simples. E depois, uma vez feita essa diferença, aí vem a segunda questão mais importante, que é a ética do direito. Como separar o bom do mau direito? Eu chamo essa de segunda questão porque todo jurista se defronta com a primeira, é fundamental. Mas com a segunda, há muitos autores, os chamados positivistas, que dizem que esta é uma falsa questão. Não existe bom nem mau direito. O mau direito é aquele que desagrada aos seus interesses. E o bom direito é o contrário. Logo, essa questão não merece a atenção do jurista. É a posição, por exemplo, de Hans Kelsen, que não faz distinção entre direito e justiça. Essa distinção direito e justiça vem justamente responder à segunda questão. Se você nega a segunda questão, não há diferença entre o bom e o mau direito, então não há diferença entre direito e justiça. Direito é o direito posto e acabou-se. Doa em quem doer. Já o problema de saber como separar o direito do não direito, este é o principal problema do conhecimento jurídico, porque esse todos nós temos que enfrentar. Vejam, a disciplina de introdução ao estudo de direito tampouco é bem ministrada nas faculdades. Algumas delas parecem teoria geral do direito privado, se preocupam com questões como personalidade, capacidade, que não são exatamente questões da disciplina, que já tem tanta coisa para tratar, né? Outras parecem mais ciência política. Por isso que nesse livro eu procurei colocar esses 6 conteúdos que eu já mencionei e que me parecem ser os devidos conteúdos da disciplina Introdução ao Estudo de Direito. Então, se eu tenho um problema jurídico, por exemplo, 2 seres humanos do mesmo sexo querem ter sua união reconhecida pelo Estado como entidade familiar. E eu tenho o Código Civil de 2002 e a Constituição de 1988, que apesar de terem sido modificados em vários trechos, nessa parte referente à entidade familiar, não tinham sido. Essa questão é submetida ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos as 3 variáveis do conhecimento jurídico: o fato juridicamente relevante, as fontes do direito, a lei e a jurisprudência, estatais, e aqui uma interrogação, que é a resposta à questão. Ou seja, esse caso concreto, à luz disto, essas fontes do direito, é ou não é uma entidade familiar? Interrogação. Em 2002, o Supremo respondeu é sim, ou melhor, desculpem, o Supremo respondeu não é uma entidade familiar. E apenas 9 anos depois,
sem modificação do texto legal, constitucional, jurisprudencial, e sem modificação do caso concreto, que era um caso semelhante, duas pessoas do mesmo sexo, da mesma forma, a resposta do sistema foi: isto é sim uma entidade familiar. Então, o que aconteceu se as fontes do direito, a lei e a jurisprudência não mudaram e nem o caso concreto mudou? O que é que mudou? Exatamente a hermenêutica, a argumentação, o entendimento das fontes do direito diante do caso concreto. Isso não é fácil de compreender. O leigo fica achando que os juristas mudam de opinião como quem muda de camisa. E não é bem assim. Há cânones complexos que precisam ser conhecidos por qualquer jurista. E veja, quando eu digo jurista, eu penso em alemão. Jurista é o profissional do direito. Não pensem, como eu disse há pouco, que só quem tem que se ocupar dessas grandes questões são os ministros do judiciário. Não. Qualquer advogado, no seu dia a dia, tem que observar essas questões. Eu cito um exemplo no meu livro de uma senhora que financiou uma casa pela Caixa Econômica Federal e, porque não tinha condições, alugou essa casa a terceiros e foi morar em outra mais humilde para, com a sobra dos recursos, poder arcar com os estudos do filho noutra cidade. E o juiz, a Caixa Econômica Federal entrou com ação, porque a lei claramente diz que não pode haver outra destinação para o imóvel, sob pena de perder o imóvel, independentemente das prestações já pagas. E o juiz de primeira instância literalmente olhou a lei, olhou o caso e disse: ela tem que ser expulsa do imóvel. A senhora, o advogado da senhora prejudicada, recorreu e o tribunal, alegando a norma constitucional que todos têm direito à moradia, fê-la prevalecer sobre a lei ordinária e a senhora foi autorizada a ficar no imóvel. Então, você vê, nós temos aí uma questão de conhecimento. O que é o direito? É o que está na lei ou nos princípios gerais da Constituição? E nós temos também uma questão ética. O que é o bem nesse caso? É dar à Caixa de volta, com grande prejuízo para a senhora, a sua propriedade e posse? Ou é fazer essa justiça no caso concreto? Nós chamamos de equidade. Isso foi enfrentado pelo advogado de primeira instância. Então, qualquer um de nós vai se defrontar com isso em qualquer tempo da nossa profissão. Muito bem, colegas, estou aí à disposição para quaisquer dúvidas, por e-mail, Instagram, eu estou aí estou alcançável por essas redes sociais. Embora não seja muito assíduo, peço desculpas já pela demora, mas escrevam, perguntem, terei o maior prazer em satisfazê-los. Muito obrigado pela atenção.